Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Quem está feliz aí? Mesmo no deserto, quem está feliz? Quem está lutando? Amém, isso aí. Vamos juntos lutar. Porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Quem está aproveitando esse tempo para se aproximar mais ainda de Jesus? Mais ainda de Deus? Tentar saber ainda mais o propósito dele. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou para mim algum tempo atrás. Que eu achei demais o que Deus falou. Achei demais o que, quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu comecei a ver ali. E comecei a analisar, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lucas 15, nós vamos nos deparar aqui com 3 parábolas. Vocês estão vendo ali na Bíblia de vocês? Nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Amém? Glória a Deus. Lucas 15 conta 3 parábolas. É um capítulo inteiro para contar 3 parábolas. E eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ver essa parte, a ver esse capítulo, e comecei a falar assim: Espírito Santo, por que existem 3 parábolas onde as 3 têm a mesma moral de algo que foi perdido e que foi encontrado no final, de algo que estava perdido e algo que foi encontrado? E eu comecei a falar: Espírito Santo, fala comigo, eu quero entender isso, porque eu fiquei realmente questionando. Alguém já tinha percebido isso? Só eu? Todo mundo já tinha percebido, né? Tipo, são 3 parábolas que falam a mesma coisa, tem a mesma moral. E eu comecei a analisar, e eu comecei a falar que... Não, eu falei assim, algum sentido tem. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração e começou a mostrar, e veio uma revelação que eu fiz assim... E eu falei: uau, que demais, é isso, é verdade. E vamos começar a analisar lá. Vamos lá, capítulo 15. A primeira parábola fala sobre a ovelha perdida. No versículo 4 fala assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Amados, deixa eu falar para vocês aqui. Essa primeira parábola, quando o Espírito Santo estava falando com o meu coração, ele me fez analisar quem é que cuida de ovelhas. É o pastor. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que quem é o bom pastor? Jesus. Veja só comigo. Essa primeira parábola, ela está mostrando o ministério de Jesus. Uau! Fala assim, uau! Está mostrando o ministério de Jesus aqui nessa primeira parábola. Porque deixa eu te contar o porquê. A ovelha perdida aqui, que deixa as 99 e vai atrás da ovelha, essas ovelhas, ela representa as pessoas que ainda estão no mundo. As pessoas que de alguma forma ela foi perdida, ela está perdida no mundo. E Jesus, como um bom pastor, ela vai atrás daquela que está perdida, e até que ele a encontre, ele não para de procurá-la. Jesus é esse bom pastor. Aqui nós estamos analisando o ministério de Jesus e o que ele veio fazer no mundo. Porque o que Jesus veio fazer no mundo, ele veio o quê? Procurar, a Bíblia fala inclusive. Vamos abrir lá em João capítulo 3, vamos analisar lá, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17. Fala assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus, ele veio salvar o mundo. Ele veio para esse mundo para mostrar, não para condenar os nossos pecados, não para nos julgar, mas sim para nos salvar. Ele nos amou.
quando nós vamos fazer, deixa eu explicar melhor. Quando nós vamos fazer um evangelismo lá fora, nós vamos falar de quem? De Jesus. Quando nós vamos fazer um evangelismo, nós falamos de Jesus. Então, o evangelismo, ele é o ministério de Jesus aqui no mundo. E vamos abrir lá em 1 Coríntios 13 para a gente entender ainda melhor. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 1 já. Eu estou acostumado no 13 que fala do amor, mas é 1 Coríntios 1. Então vamos lá, 1 Coríntios 1, versículo 18. Fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem, quando nós vamos para o mundo, quando nós vamos lá fora, nós vamos falar de Jesus, nós vamos pregar o quê? A mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, muitas vezes, ela é loucura. As pessoas ficam assim, não, como assim? Nada a ver, né? Isso daí é loucura, isso daí não existe. Porque ela confronta. A cruz confronta ou não confronta? Ela nos confronta o que nós precisamos mudar, ela nos confronta o que nós precisamos fazer para viver uma vida melhor, uma vida em Deus. Mas para nós que já estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque ali na cruz a gente consegue entender que através da cruz, Deus fez algo que foi a ponte entre nós e Ele. Então, nessa primeira parábola, nós podemos ver claramente que essas ovelhas representam ao mundo, que essas ovelhas, elas representam as pessoas que ainda estão lá fora e que precisam ser salvas. E Jesus é o bom pastor. E Jesus, ele veio para o mundo para salvar o mundo. Amém? Glória a Deus. E agora deixa eu fazer vocês entenderem ainda melhor. Quando nós viemos aqui na frente, nós confessamos quem? Jesus. Como nosso único e suficiente Salvador na nossa vida. E aí vem a melhor parte. Junto com Jesus, vem o Espírito Santo de Deus. E vem Deus Pai também, com a paternidade e o amor dele. Amém? Sem nós antes confessarmos Jesus na nossa vida, nós não temos como ter o Espírito Santo em nossa vida. Vocês sabiam disso? Antes de nós precisamos primeiro confessar Jesus, e aí o Espírito Santo vem e entra na nossa vida e começa a fazer o trabalho na nossa vida. Então vamos voltar lá para Lucas 15. Lá no capítulo 15, já vai a segunda parábola, que foi a que eu fiquei mais de boca aberta quando Deus falou comigo. Eu fiquei tipo, meu Deus, é isso. A parábola da moeda perdida. Então, a primeira parábola significa quem? O mundo. E é o ministério de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui representa o ministério de Jesus. A segunda parábola, que fala assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. São 3 parábolas, igual eu falei para vocês. Deixa eu já ler a do filho pródigo também, do filho perdido. Que fala lá no versículo 30. Mas quando volta, no versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Nas 3 parábolas nós vemos algo que foi perdido e foi encontrado. Mas deixa eu te contar, a ovelha e o filho, eles têm vida, sim ou não? A ovelha tem vida, ela anda sozinha, e o filho também, ele já anda sozinho, com os próprios passos. Mas deixa eu te contar, e a moeda? Ela não se perdeu sozinha, certo? Estão entendendo a lógica? Ela não se perdeu sozinha. Alguém a perdeu.
Alguém perdeu essa moeda. Igual o meu celular. Meu celular não tem vida. Ele não pode sair andando aqui e se perder. Mas a moeda, ela não tem vida. Alguém perdeu ela. A mulher, aqui na parábola fala, né, perdendo uma delas. Ela acabou perdendo. E deixa eu te falar, moeda, ela significa o quê? Valor. Ela não é verdade? É um valor. Ela tem um valor. E essa parábola, deixa eu falar para vocês, representa eu e você. Que nós já nos encontramos com Jesus, aonde ele foi lá no mundo, deixou as 99, foi atrás de nós e apresentou o amor dele, apresentou a mensagem da cruz. E nós já viemos para a igreja, nós já confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador na nossa vida. E nós já estamos na igreja, nós já estamos frequentando a igreja, nós já estamos inseridos no corpo de Cristo, nós já viemos todo sábado, nós participamos, nós vamos na célula e nós não perdemos um culto e por aí vai. E nós já estamos inseridos, o Espírito Santo já está manifestando em nós. Mas falta algo ainda, que é encontrar o nosso valor. Que muitas vezes eu e você, nós deixamos de fazer as coisas, ou nós não conseguimos nos inserir de cabeça, como fala? Nos afundar realmente ali na igreja, no corpo de Cristo, porque nós ainda não encontramos o nosso valor. E esse valor, ele foi perdido. E ele foi perdido por quem? Pelo homem, pelo pecado. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém? Está conseguindo acompanhar meu raciocínio? O valor aqui falado dessa dracma, ele foi perdido. E deixa eu te falar. Essa parábola, ela mostra o ministério, ou seja, o serviço do Espírito Santo na igreja. Quem nos convence do pecado? O Espírito Santo. Quem é a nossa consciência? O Espírito Santo. E quem fica ali falando com a gente, olha, faz assim, não faz assado. Quem que fala isso para nós? O Espírito Santo. E quando nós estamos na igreja, amados, e a gente fala assim, Jesus, eu confessei Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, ele veio para o mundo, ele veio para aqueles que estão perdidos. Tem uma passagem que fala, mas eu acabei esquecendo de anotar. Mas tem uma passagem que fala que ele veio para os que estão perdidos. Ele não veio para os que já estão salvos, mas sim para resgatar os que estão perdidos. Mas o Espírito Santo, ele desceu por causa da igreja. Lá em Pentecostes, a gente vê que ele desceu justamente por causa da igreja. Ele veio, Jesus, antes de subir ao céu, ele falou, olha, eu estou indo, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. O mundo ainda não conhece essa intimidade do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, eu e você já podemos sentir o Espírito Santo na nossa vida. Porque eu e você, a gente já começa, quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo, ele vem, começa a trabalhar, a gente fala, sabe? A gente fala muitas vezes aquela música, essa casa é sua casa. Exatamente. Só que às vezes eu e você a gente canta, essa casa é sua casa, mas não mexa na geladeira. Não mude as coisas de lugar, né? A gente começa a tratar ali o Espírito Santo como uma visita e a gente não deixa ele começar a mexer as coisas de lugar. Mas deixa eu te falar, quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida e a gente fala assim, Espírito Santo de Deus, pode fazer o que você quiser, eu preciso mudar, eu estou me sentindo assim, eu preciso melhorar. O Espírito Santo ele começa a varrer a nossa casa, a varrer o nosso coração, até que aquele valor seja encontrado. Porque eu e você, nós viemos do mundo destroçados. Sim ou não? Alguém veio aqui do mundo bem? Ninguém.
Alguém veio aqui no mundo com casamento bom? Não, Abrâmio não. Alguém veio do mundo sem pecado? Não. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer nos convencer dos nossos pecados. E é não só nos convencer, mas nos limpar dos nossos pecados. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida. A palavra de Deus mostra que uma mulher que quando ela perdeu essa dracma, ela perdeu esse valor, ela começou a varrer a casa até que aquele valor seja encontrado. E é esse o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele começa, a gente vem do mundo lá fora destruído, com o coração destruído, com as emoções destruídas, com família muitas vezes destruída, com o nosso ser totalmente destruído. Porque se eu perguntar para qualquer uma pessoa que seja lá no mundo qual é o seu valor, talvez ela não vai saber responder. E infelizmente, se muitas vezes eu perguntar para algum de nós aqui qual é o seu valor, talvez você também não vai saber responder. Porque ainda você não deixou o Espírito Santo varrer até que esse valor seja encontrado. Vocês estão entendendo? Quando eu e você, a gente deixa o Espírito Santo varrer o nosso coração, limpar, mas limpar, e ele vai encontrar um valor. Talvez eu e você, muitas vezes, a gente se sinta um peixinho fora da água. Às vezes a gente quer fazer as coisas, sabe? Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, as coisas na igreja, as coisas para a igreja de Cristo, para o reino. E a gente muitas vezes se sente inferior. Muitas vezes a gente se sente rejeitado. Muitas vezes a gente se sente menos. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não sou capaz disso, não é para mim isso daí, deixa o outro que faz. Mas deixa eu te falar, quando eu e você encontramos o nosso valor, a gente quer ajudar ainda mais as pessoas também a encontrar esse valor. A gente não consegue ficar parado, a gente não consegue ficar quieto. E eu tenho certeza que muitas vidas irão ser encontradas quando eu e você encontrar o nosso valor. Eu tenho certeza. Graças a Deus eu tenho encontrado cada dia mais o meu valor. Cada dia mais eu tenho entendido o propósito de Deus. E sabe quando você encontra o seu valor? Quando você realmente entende o propósito que Deus tem para a sua vida. É assim. Eu e você, a gente vê que realmente encontramos o nosso valor quando eu e você sabemos o que Deus tem para a nossa vida. O propósito que Ele tem para a minha vida. O propósito que Ele tem para a sua vida. E o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida é de ganhar vidas e vidas e vidas. E Ele tem propósitos de paz, Ele tem promessas de paz para nós. Sabe? Porque muitas pessoas acabam saindo da igreja assim, tipo, começou, estava no fogo, mas de repente foi esfriando e simplesmente saiu. Porque infelizmente não conseguiu encontrar o valor que ela tinha. Porque nós viemos, gente, a gente vem do mundo totalmente sujo, totalmente cheio de feridas, machucados. Mas o Espírito Santo, ele começa e ele quer trabalhar na nossa vida. Sabe, existem algumas coisas que eu e você ainda nós fazemos. E o Espírito Santo que a gente ainda comete. Que às vezes a gente ainda sente. Mas o Espírito Santo, ele quer limpar. É isso que significa essa parábola. É o ministério do Espírito Santo. Aqui, essa moeda, sou eu e você. Ele quer encontrar o valor em nós. Ele precisa encontrar. E eu e você precisamos também deixá-lo varrer e encontrar esse valor em nós. Sabe? Eu e você, a gente precisa abrir realmente o nosso coração. Sabe? Muitas vezes eu estava até conversando com uma discípula minha esses dias atrás. E eu falei, porque muitas vezes a gente acha que confessar, que a gente
não só uma discípula, estava até conversando com a Vanessa também, né? Não é minha discípula. Mas assim, a gente estava conversando, também conversei com uma discípula minha sobre isso. E a gente estava falando que muitas vezes a gente acha que confessar é só aqueles pecados assim, meu Deus, sabe? Que aos olhos do humano é horrível, aos olhos humanos. Mas não existe pecado, pecadinho, pecadão. Isso não que a gente canta para as crianças. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. É pecado igual, te leva para o inferno igual. Nos leva para o inferno igual. Se a gente não cometer e não se cometer e não se arrepender. Nos leva igual, nos suja igual. Igual. E aí eu estava falando que muitas vezes eu e você, a gente tem que chegar. O Espírito Santo, ele já está em nós. Amém? Quem confessou que Jesus como Senhor suficiente Salvador da sua vida? Eu já confessei. E o Espírito Santo está em mim. Está em você. Então, se o Espírito Santo já está com você, ali do seu lado, é só você pegar e falar assim: Espírito Santo, vem e fique ainda mais pertinho de mim e me ajude a mudar. Sabe por quê, Espírito Santo? Eu tenho tido sentimento de orgulho. Aí você começa a dar nome aos seus sentimentos. Sabe, você começa assim: Espírito Santo, eu tenho me sentido inferior. Eu tenho me sentido rejeitado. Espírito Santo, eu tenho me sentindo órfã. Sabe, quando a gente não consegue ver Deus como Pai, a orfandade, a gente vive na orfandade. Sabe, Espírito Santo, eu tenho tido sentimento de raiva, de ira. Eu tenho tido sentimentos impuros, pensamentos impuros. E você começa a falar para o Espírito Santo. E aí você começa a falar: Espírito Santo, me ajuda porque eu não quero mais ser isso. Gente, eu tenho certeza que se eu e você confessarmos para Deus, confessarmos para o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, me ajuda a limpar isso. Ele vai te ajudar. Ele vai. Sabe, muitas vezes na minha vida eu não queria tocar no assunto da minha adoção. E eu não queria falar nada. E eu ficava ali tipo: não, eu não vou tocar nesse assunto, porque doía, machucava. E até que um dia Deus me pegou de jeito. E eu precisei confessar: Deus, eu me sinto rejeitada. Eu me sinto inferior. Eu tenho raiva da minha mãe biológica. E eu comecei a confessar. E quando eu comecei a falar isso, e falei assim: Espírito Santo, me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo. Sem o seu amor ali comigo, sem o Senhor, eu vou ser uma pessoa qualquer dentro da igreja, sem encontrar ainda o meu valor, sem encontrar o meu propósito, porque eu vou estar ali patinando, gente. Sabe quando a pessoa patina, ela nunca sai do lugar, ela fica ali. Eu falo assim: Espírito Santo, eu quero andar para frente, eu não quero andar para trás, eu quero andar para frente, eu quero andar rumo aos teus propósitos na minha vida. E eu comecei a falar, e o Espírito Santo começou a limpar, e limpar, e limpar, e limpar, e limpar, e limpar. E logo eu falei assim: Espírito Santo, continua me limpando. E todo dia Ele vai nos limpando, amados. Todo dia. Esse é o ministério do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia fala que quando essa mulher ela encontra, ela reúne as pessoas e falam: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Sabe, as pessoas que estão ao seu redor vão se alegrar com você. As pessoas que estão ao seu redor vão perceber que você encontrou o seu valor. Porque não tem como a gente continuar o mesmo. Sabe, não tem como. Eu aceitei a Jesus, mas com certeza existem e vai existir coisas que eu e você precisamos mudar. Que eu e você precisamos transformar. E essa transformação é o Espírito Santo que vai fazendo. É Ele que vai nos convencendo do pecado. E Ele vai nos transformando. E eu e você, quando nós estamos inseridos na igreja, precisamos ser transformados, irmãos. Não tem como a gente não ser transformado sem o Espírito Santo na nossa vida. Não tem como. Você já conheceu alguém, por exemplo, que parou de beber?
sem o Espírito Santo, falou assim, não, parei de beber, parei de fumar, mas de repente já voltou? Alguém já conheceu alguém assim? Eu conheço pessoas que falam assim, não, né, parei com esse vício, mas de repente passou ali 3, 4 meses e voltou tudo. Muitas vezes eu e você, a gente tenta mudar por conta própria, pela nossa própria força. Mas na verdade a palavra de Deus fala assim, diga ao fraco, eu sou forte, pois é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quando eu chego, eu falo assim, Espírito Santo, eu sou fraco, eu preciso mudar isso. Eu preciso parar com esse vício. Eu preciso parar com isso que eu estou fazendo, com isso que eu estou cometendo. Me ajuda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ajudar. Não tem como. Não tem como eu e você continuar da mesma forma. E aqui nós vemos o trabalho do Espírito Santo e lógico, na próxima parábola do filho perdido, nós vemos alguém que já estava inserido na igreja, que já estava ali, né, já tinha um relacionamento de paternidade, ou muitas vezes achava que estava tendo um relacionamento de paternidade. Até o Júnior estava falando comigo esses dias atrás, né, que o filho pródigo, ele não era regras, amor. O que você tinha falado para mim mesmo? Você lembra? Não lembro? Mas enfim, que na casa do pai existe regras, na verdade. Existem coisas que eu e você não podemos cometer, mas muitas vezes a gente acha que os mandamentos de Deus é algo, como que eu posso dizer? É algo que a gente, sim, nossa, por que agora eu me converti e não posso fazer mais nada? Mas na verdade os mandamentos de Deus são proteção para nós. É proteção para mim e para você. Os mandamentos de Deus, Ele nos aconselha tantas coisas na palavra dEle. Ele nos fala e isso é proteção. Não é questão, eu não posso mais fazer porque eu sou crente. Não, eu não quero cometer isso porque o Deus fala para eu não cometer e eu vou ser protegido assim. Eu tenho que ver como proteção. E aquele filho, ele já tinha um relacionamento com o pai. Ele decidiu sair. Ele decidiu sair de longe do pai. Mas a Bíblia fala... Vocês perceberam que essa é a única parábola que alguém não vai atrás? Vocês perceberam? Que o pai não foi atrás do filho. Na ovelha perdida, o pastor vai atrás. Na dracma perdida, a mulher varre a casa toda. Mas do filho perdido... o pai não vai atrás, porque o filho já conhece o caminho de volta. O filho, ele já sabe, ele já tem consciência da onde ele se perdeu, aonde ele estava, tanto que a parábola fala da lembrança que o filho tinha. Na casa do meu pai, eu comia, eu tinha tudo, o que foi que eu fiz? E ele se olha todo sujo, provavelmente ele parecia, né, com certeza ele já estava parecendo ali até um morador de rua. Estava todo sujo, ele se olhou, ele teve desejo de comer comida dos porcos. E ele se lembrou. Então é a mesma coisa se eu e você sairmos daqui, da presença de Deus, da presença do Pai. Mas deixa eu falar, se eu e você deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, eu tenho certeza que eu e você, a gente não vai querer sair da presença do Pai. Eu e você, nós vamos desejar ficar ainda mais na casa do Pai. Nós vamos desejar ficar ainda mais ali do ladinho de Deus, desfrutando da bondade dEle, desfrutando do que Ele pode do que Ele é para nós. Não só do que Ele dá para nós, mas do que Ele é. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de promessa. A gente cantou aqui, meu Deus é um Deus de milagres. Sabe, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu desejo no meu coração. E Ele é o nosso Pai. E eu tenho certeza que se eu e você deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida até que esse valor ele seja encontrado,
até que esse valor ele seja ali limpo, sabe? Pelo sangue de Jesus ele é limpo. O Espírito Santo ele vai nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, sabe? Ele vai nos trazendo à memória aquilo que eu e você precisamos. Às vezes eu falo assim, não, Espírito Santo, mas isso dói, perdoar a pessoa dói. Não foi eu que errei, foi ela que errou comigo e eu que tenho que perdoar. E o Espírito Santo fala, sim, você precisa perdoar, você precisa liberar perdão. É difícil, mas eu e você precisamos. Porque senão é a mesma coisa, a gente está preso. Por que fala liberar perdão? Porque é a mesma coisa que eu e você estivesse ali, enforcando a pessoa. E quando eu e você, a gente libera perdão pela vida da pessoa que nos ofendeu, que nos fez mal, que nos fez algo, que talvez ela não conhecia esse amor, talvez ela não conhecia esse amor de Jesus, a gente libera a pessoa. Isso é liberar perdão. A gente desprende da pessoa. Mas enquanto a gente está com falta de perdão, a gente está ali, segurando a pessoa. Às vezes ouve até o nome da pessoa, a gente faz ai, Deus o livre com aquela pessoa, sabe? Não dá nem para ouvir o nome. O Espírito Santo ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, mas eu e você precisamos deixar ele entrar na nossa vida. Vamos abrir lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Se vocês quiserem já vindo aqui. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele quer fazer isso em nós. E ele precisa. E nós precisamos deixar ele fazer também. Porque senão, amados, sabe, a gente vai ficar patinando. Sabe, a gente vai, vem. E a gente, por que a gente faz isso? Porque a gente nunca sabe o valor que nós temos. Agora, quando eu e você, nós entendemos o nosso valor, quando nós descobrimos o valor, quando nós deixamos o Espírito Santo falar em nós, olha, através de você eu vou ganhar muitas vidas. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu queria ser mais extrovertida, eu queria ser mais faladora, eu sou muito tímido. Deixa eu te falar, através de você eu vou ganhar vidas, porque você tem conselhos. Você, através da sua boca, no seu falar, deixa somente eu te usar. E quando você for aconselhar alguém, aquelas palavras vão ser como flechas na vida das pessoas. Nossa, mas eu sou muito extrovertida, eu sou muito brincalhona. Mas eu vou te usar desse jeitinho. Deixa eu te mostrar o meu propósito. Deixa eu te mostrar o que eu tenho para você. Aí você começa. Mas será, Deus, se eu orar, colocar a mão na cabeça dessa pessoa, será realmente que ela vai ser curada? Deixa eu te mostrar. Aí você começa a entender que o teu valor está ali, para cura. Um profeta, um pastor. Você começa a encontrar o seu valor, o seu propósito de vida aqui na terra. Sabe, existem pessoas que têm uma facilidade enorme para ganhar vidas para Jesus. E tem pessoas que têm uma facilidade enorme para aconselhar pessoas. Existem pessoas que têm facilidade, sabe, de ouvir a voz do Espírito Santo e profetizar. Mas eu e você, para fazermos isso, precisamos primeiro encontrar o nosso valor. Eu e você, quando encontrarmos o valor, meu Deus, ninguém mais segura nós. Ninguém. Porque agindo Deus, quem impedirá? É o Espírito Santo que vai estar agindo através da minha e da sua vida. Porque Ele vai estar ali, nos
limpando a cada dia, nos convencendo a cada dia e nos mostrar, assim o nosso valor vai ser encontrado. Sabe, nunca se sinta menos, porque quando eu e você a gente se sente menos, a gente atrapalha o mais de Deus para a nossa vida. É isso. Agora, nunca se sinta culpado, porque a gente até estava falando no carro, né, Vânia, sobre a culpa, né? A culpa, quando a gente peca, a gente se sente mal, sim ou não? É para se sentir pelo menos, né? Mas quando a gente peca, a gente se sente mal, que é aquele sentimento, putz, o que eu fiz? Que é um sentimentinho de culpa, sim ou não? É um sentimentinho. Então esse sentimentinho ali de culpa é bom. Só que depois que eu confessei, que eu me arrependi, e Deus me perdoou, e eu confessei para alguém para que eu seja curado, essa culpa não pode mais existir. Porque essa culpa, ela se torna condenação. E a palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então nunca se sinta menos porque o que você foi lá atrás. Deus, Ele quer saber o que você é hoje. Ele não quer saber se você lá no mundo você bebia, se você era viciado, se você se prostituía, se você fez isso, se você fez aquilo. Deus, Ele quer saber o que você está pronto para fazer hoje através da vida dele. É esse valor. Lá no mundo, realmente, eu e você, nós não tínhamos valor. Lá no mundo, as pessoas tentavam cada vez mais ofuscar o valor. Ou eu mesmo ofuscar o valor. O pecado ofuscava o meu valor. Lá no mundo, eu precisava me relacionar com todo mundo para eu sentir valorizada. Mas aqui dentro da igreja, o Espírito Santo fala, me abraça, que eu vou te mostrar o seu valor. Você não precisa ir sair com todo mundo para se sentir. Você não precisa beber para ser consolado. Você não precisa ter vício para tirar o estresse. Deixa eu tirar o seu estresse. Vocês estão entendendo? Eu era um lá fora, mas agora aqui na igreja eu posso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida e Ele quer trabalhar. Mas eu e você precisamos, sabe? Lá no mundo eu não tinha valor, mas aqui dentro eu tenho valor. E eu quero ser usada e ousada e usado e ousado no Senhor. Sabe, eu não preciso mais mentir. Aqui eu posso ser verdadeira. Eu não preciso mais me sentir rejeitada, porque eu não... Gente, Jesus morreu na cruz por você, por mim. Sabe, quando eu entendi o meu propósito, quando eu entendi o meu valor, porque eu não me sentia valorizada. E eu fiz muitas coisas erradas na minha vida por causa de não me sentir valorizada. Por não encontrar esse valor. Fiz muitas coisas erradas. Fiz muitas vezes meu pai e minha mãe chorarem por causa de mim. Por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas, por causa do que eu cometia. Mas a partir do momento que eu encontrei meu valor, eu falei assim, nossa, eu não preciso ser assim. Eu não preciso agir desse jeito. Eu não preciso falar e fazer desse jeito. E o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida. E Ele quer começar a trabalhar na sua vida. Sabe, muitas pessoas nesse tempo aí de quarentena têm se desviado. Ou têm esfriado o amor. Mas por quê? Porque ainda falta encontrar o valor. Porque quando eu sei que eu sou filha de Deus e que meu Deus é um Deus de milagre, quando meu Deus é o dono do ouro e da prata, agindo Deus, quem impedirá? Fica de pé no seu lugar. Se puderem apagar as luzes lá para nós. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Quando vocês
lerem essa parábola, esse capítulo de Mateus 15, lembre disso. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E se talvez nessa noite você ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador da sua vida, é necessário que você faça isso primeiro, para que aí o Espírito Santo venha e comece a trabalhar na sua vida. Mas se talvez você já confessou, você já veio publicamente e falou: Jesus, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, me perdoa dos meus pecados. E o Espírito Santo já está aí, já está ali do seu lado, já está em você. Mas talvez você ainda não encontrou o seu valor. Talvez você ainda se pergunta: mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer? O Espírito Santo hoje, Ele quer visitar o seu coração e falar, e fazer habitação, não só uma visitação, mas uma habitação. Ele quer habitar dentro de você. E Ele quer te ajudar a limpar todas as coisas. Talvez você esteja há anos que você aceitou Jesus, mas você percebe que você ainda tem as mesmas falhas, que você ainda tem os mesmos sentimentos, que você ainda tem as mesmas práticas. Nessa noite, permita que o Espírito Santo entre e limpe o seu coração. Jovens que estão nessa igreja, o Espírito Santo quer limpar cada vez mais o seu coração, porque os jovens lá fora precisam saber desse amor. Casais, os casais lá fora precisam saber desse amor. Mulheres, homens, existem vidas lá fora que precisam saber desse amor. E o Espírito Santo quer mostrar esse valor em você. Somente deixe Ele te usar. Só Ele é santo. Sem o amor dEle, sem que Ele esteja presente na sua vida, você nunca irá encontrar esse valor. Você sempre irá voltar às velhas práticas. Você sempre irá ser talvez como o filho pródigo. Mas quando você cai em si e fala assim: o que eu estou fazendo? O Espírito Santo imediatamente Ele começa a trabalhar na sua vida. É só eu e você permitimos isso. Oh, Espírito Santo de Deus. Comece a orar. Comece a orar, comece a falar. Sabe, começa a confessar. Falar para Deus, falar assim: Deus, eu estou anos na igreja, faz anos que eu aceitei Jesus, mas eu percebo que eu ainda estou patinando nessa área. Eu percebo que eu ainda estou ali na mesma, que eu ainda não encontrei o meu valor. Eu ainda me sinto rejeitado, eu ainda me sinto inferior. Eu ainda me sinto, às vezes eu tenho espírito de orgulho. Eu tenho inveja, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho cometido adultério, eu tenho tido vícios em pornografia, vícios em drogas, alcoolismo. Espírito Santo de Deus, encontra um valor. Tem uma música que fala assim: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Espírito Santo, varra o meu coração nessa noite. Encontre um valor em mim e me mostre.